É importante nós lembrar que os tempos estão apontando, os tempos presentes que nós estamos vivendo, estão apontando para algo muito maior do que o ser humano está preparado para enfrentar. As pessoas são muito dispersas, elas são muito desapercebidas mediante a tantas coisas que vêm acontecendo, e a gente chama isso de sistema, tá bom? A gente chama isso de sistema dentro do estudo bíblico. Sistema. O mundo quer, obrigado, Paulo, o mundo quer nos encaixar dentro de um sistema. Sempre foi assim. Ainda que nós vivemos em Cristo e pela palavra, nós ainda continuamos, de alguma forma, ligados por um sistema. Sendo que esse sistema já não consegue mais nos segurar, como segurava outrora. Então o sistema continua funcionando, mas ele já não tem mais controle sobre a vida daqueles que estão vivendo para Cristo. Então, um certo pastor, um dos meus mestres que me ensinava, quando eu me converti, ele já dizia: Omar, você tem que ficar com os teus pés firmes, pisando na terra, mas a tua mente e o teu coração tem que estar ligado no trono de Deus. Para que isso? Para nós não deixar o sistema nos corromper, para nós não deixar o sistema nos desconectar da presença do Espírito. E para quem diga, irmãos, que ter comunhão com Deus, ou pelo menos ter a comunicação diária com o Espírito Santo é fácil, eu digo ao contrário, tá bom? Ter comunhão com o Espírito Santo, viver uma vida com Deus, não é fácil. Mas ainda bem que ela não é fácil, porque aí nós sabemos que a capacidade ou a capacitação que o Senhor Deus dá a cada um de nós para nós mantermos essa comunhão não provém de nós, mas provém do Espírito Santo. Então nós sabemos que é aquilo que o Senhor Jesus já disse no Evangelho de São João, no capítulo 15, ele disse: sem mim nada vocês podem fazer. Mediante esse sistema que nós estamos vendo, uma das coisas que nós aprendemos, que teve aqui a semana passada, que o nosso corpo ele é 75% líquido, E uma das coisas que mais nós necessitamos sobre a terra não é a comida, é a água. Então a água é algo, vamos dizer que é algo essencial na nossa vida. Porque tem muitas pessoas que dizem: irmão, vou comer todos os dias, tomar café, almoçar e jantar é algo essencial. Para alguns, para outros não. Irmão, eu vou fazer tal coisa, isso eu tenho que fazer todo dia, porque se não fizer, não se bem. Mas existem tantas coisas essenciais que nós separamos da nossa vida e nós esquecemos de outras muito importantes. E é por isso que a Bíblia ela se refere ao Espírito Santo, ou à manifestação do Espírito Santo, não só como forma de vento, mas também como forma de óleo, de água, de fogo. E Deus, através do seu Filho Jesus, usou então esse termo água para se referir ao Espírito Santo de Deus. Eu quero transmitir uma mensagem bem direta. Isso é para o nosso conhecimento, tá bom? Eu falei que nesse mês de março eu ia pregar avivamento, nem cura, nem libertação. Eu quero pregar uma palavra que venha te edificar e que você venha crescer. Talvez aqui no culto, tá bom, é só uma mensagem, mas eu quero que essa mensagem você leve para casa, medite, analise, leia a Bíblia e veja como você está na presença do Espírito Santo. Como o Espírito Santo está agindo na tua vida? Qual o acesso que você dá para o Espírito Santo fazer da tua vida ser uma vida melhor? Como que você está deixando o teu coração se encher das coisas do alto para que as coisas de baixo não venham te afastar da presença de Deus? A Bíblia cita, na passagem que nós lemos, estou citando aqui de água porque se refere ao Espírito Santo. E a Bíblia diz que nessa passagem Jesus ele estava
então na Judéia. A Judéia nada mais era do que uma cidade então ligada a Jerusalém, nas regiões onde Jesus passava para evangelizar. Então a Bíblia diz que uma multidão, as multidões se acumulavam onde Jesus passava. Por quê? Porque depois que Jesus, em Evangelho de Mateus capítulo 4, que Jesus então foi levado ao deserto, ele retornou do deserto, tinha sido tentado pelo diabo, então ele voltou, então pregando a palavra e curando os enfermos, iniciando o seu ministério de cura. E a Bíblia diz que a partir daquele momento, Jesus tem aí pela frente no seu ministério aproximadamente agora mais 1 ano e meio, para ele exercer o seu ministério até que ele vá para a cruz ou para o altar. Quando Jesus vem do deserto, ele vem com unção, porque ele teve autoridade sobre Satanás lá no deserto, suportou Satanás resistindo então toda a concupiscência que o diabo impôs em Jesus, para Jesus, assim conosco, né? O diabo venceu, já preguei isso, o diabo venceu então o Adão, né? O homem do lado, o homem vermelho, através da concupiscência. Da mesma forma, Satanás, ele investiu sobre Jesus, da mesma forma que investiu sobre Adão e Eva. Então Satanás vem dizendo: transforma essas pedras em pães, porque ele estava tentando fazer Jesus cair na concupiscência do olho. Ele tentou Jesus na concupiscência da carne e até na soberba da vida. Mas Jesus resistiu, e quando nós resistimos Satanás nessa esfera de tentações ou de fraquezas e necessidades, então nós estamos sendo aperfeiçoados para nós resistirmos não só a Satanás, mas para que Deus possa se revelar em nossas vidas, também operando milagres e maravilhas através de cada um de nós. A Bíblia diz que Jesus sai do deserto, agora ele vem então para a Judéia. Quando ele chega na Judéia, então começa a acontecer algo extraordinário. A mensagem de Jesus era muito impactante, o próprio Deus trazendo o reino até nós, mas eles estavam impactados pela mensagem. A Bíblia diz que Jesus estava apregoando na margem do Jordão, depois que João Batista parou de pregar. Jesus estava lá com seus discípulos, e a Bíblia diz que os discípulos de Jesus eram quem batizava. Jesus não batizava ninguém. As pessoas vinham até Jesus pela sua mensagem, mas então as pessoas diziam: Senhor, o que nós temos que fazer para nós então fazer parte do reino? E ele dizia: vocês então têm que nascer, aquilo que João Batista falou, você tem que nascer da água e do Espírito. E a Bíblia diz que eles se entregavam para ser batizados, e Jesus conduzia eles então aos discípulos de Jesus. E os discípulos de Jesus então começaram a batizar. A multidão era tão grande, irmãos, que vinham se batizar, que eles saíam então agora de Jerusalém. As multidões iam para o deserto. Nós sabemos que o Jordão está em meio ao deserto. E eles saíram da cidade. Eles não estavam indo mais para o templo. Isso não incomodou Pilatos. Isso incomodou Anás. Isso incomodou Caifás. Por quê? Porque é igual a igreja romana. Eu cresci ouvindo as pessoas dizendo que eles eram católicos romanos. E eu também dizia isso. Quando as pessoas me perguntavam, eu dizia: eu sou um católico romano, sem entender nada de história, nada de conhecimento bíblico, porque eu tinha ouvido falar, fui influenciado. Isso trouxe um alvoroço, porque Pilatos, na verdade, era um governador
Então, como Pilatos não tinha nada a ver com a religião, deixou então os judeus então seguirem as suas vidas religiosas, porque o que eles queriam era juntar povo. É a política que nós temos nos dias de hoje também, não é? Eles, a igreja lá, Deus amor, não tem problema não. Eles ficam do nosso lado aí, cada um quer ajudar lá, cada um não tem nada com religião, mas eu vou fazer uma coisa com você, cada um querendo o céu, nós estamos aqui, mas a gente, sei lá, empurra vocês se vocês quiserem o céu. Era mais ou menos isso. Então, Pilatos deixou Caifás e Anás dentro da religião espiritual e ele ficou com a política. A Bíblia diz que agora Caifás e Anás ficaram endemoniados. Por quê? Porque as pessoas eram para ir no templo. E a Bíblia diz que as pessoas saíam lá de Jerusalém e vinham para o deserto onde Jesus estava. E quem estava batizando não era Jesus, eram os discípulos de Jesus. Caifás e Anás eram tão doidos. Nós somos os sumos sacerdotes. Nós temos o direito de estar pregando e batizando. Como é que eles vão lá para esses galileus que nada estudaram, não tem diploma de nada? E a Bíblia diz que eles pegaram e mandaram então agora homens. Caifás vai para Pilatos e diz: olha, eu quero que tu vá lá e nós não podemos fazer isso, mas tu pode, porque ele chegou com nós, é nossa irmã, não podemos prender, mas tu pode mandar homens lá, soldados, e tu pode prender esse homem que está pregando, vai levar essa multidão no deserto. E aí a Bíblia diz que Pilatos deu ordem: vou mandar soldados lá para prender ele. E os soldados vieram disfarçados, entraram no meio da multidão e Jesus pregando. E eles disseram: nós não podemos prender agora no meio dessa multidão porque vai dar um alvoroço. Vamos aguardar essa multidão sair, depois da retórica dele, e aí nós vamos ver com ele. Ele levou melhor para o cara. A questão é essa: se deixar Jesus abrir a boca, ninguém quer Jesus. Até ele não abre a boca, né? A Bíblia diz que Jesus começa a sua mensagem, e a mensagem era tão forte, ela tão profunda, que ela faz divisão entre células, médulas, entre alma e espírito, e a espada do espírito alcançou o coração dos soldados que estavam petrificados pela ordem de Pilatos, que não queria desculpa, queriam sobre o homem galileu preso e acorrentado para trazer para ser julgado, porque ele estava levando essa multidão lá no deserto. E a espada da palavra do espírito ultrapassou o coração petrificado dos soldados e atingiu a alma. Quando a palavra atinge a alma dos soldados se rendem diante da mensagem de Jesus. Foram fisgados pelo Espírito Santo e agora eles baixaram a espada, esconderam as correntes, não tinha mais como reagir. O homem não tinha feito nada, estava só pregando, mas o poder da palavra de Jesus resgatou a alma daqueles que estavam aprisionados. E a Bíblia diz que Jesus terminou a sua mensagem, as pessoas começaram a sair, e todos começaram a sair, só ficou Jesus e os 12 discípulos. E os soldados olharam para Jesus e disseram: não tem como prender esse homem, vamos voltar embora, porque não, esse homem, o que ele fala é certo, ele não está ferindo ninguém, não está combatendo política, nem religião, não está combatendo nada, o que ele está pregando é a verdade. E eles retornaram, e quando chegaram para prestar conta, perguntaram: onde está o prisioneiro? Colocaram em que cela? Em que quarto? Trouxeram ele como? E os soldados disseram: nós não trouxemos. Por que não trouxeram? Eles disseram: porque nós chegamos lá, tinha uma multidão, não tinha como nos prender, nós tivemos que esperar ele terminar o discurso dele. E quando ele terminou o discurso, nós não tínhamos força para prender. Por quê? Porque nós nunca vimos ninguém pregar como este homem pregava. A Bíblia diz que isso impactou Jerusalém. A perseguição começa, e agora eles querem prender Jesus. Jesus não está só pregando, ele está batizando e está curando. E a perseguição começa. A multidão se acumula e Jesus sai da Judeia e vai para a Galileia, uma tentativa de se afastar dos seus inimigos e poder prosseguir o ministério que ele tinha que cumprir na face da terra até chegar no lugar chamado Caveira ou Gólgota. Então a Bíblia diz que ele vai para a Galileia, e da Galileia ele tinha
da Judéia para Galileia, ele tinha que passar por Samaria. Ele saiu da Judéia e está indo para Galileia. Para chegar na Galileia, ele tem que passar por Samaria. Só que Samaria aqui é um problema sério. Samaria hoje, na luz da Bíblia, para nós, nos nossos dias modernos, seria passar na frente da casa da pessoa que te apedrejou ontem, e você passar de novo. Aí você vai dizer, se eu passar lá, ele me apedrejou ontem, vai me apedrejar de novo. Então tem que passar na hora que ele não tem casa. E para chegar em Samaria e ninguém está em casa, é impróprio. Por quê? Porque Samaria, irmãos, é a capital do Reino do Norte. O que é Reino do Norte? Reino do Norte foi depois que, então, Salomão morreu. Salomão era o rei de Israel. Ele governava todas as tribos. Quando Salomão morreu, a Bíblia diz que as tribos se dividiram. Então, se dividiu em Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Sul se chamava, e se chama até hoje, Judá. E o Reino do Norte, Israel. O Reino do Norte, sendo Israel, sempre se manteve na sua disciplina religiosa. Qual é a disciplina religiosa? É em obedecer a Torá, a lei dada a Moisés, chamada de Decálogo, ou 10 mandamentos. A Bíblia diz então que Israel continuou mantendo este ensino e essa obediência dentro da Torá. E o Reino do Sul, que se chama Judá, eles deixaram de fazer isso? Não. Eles também faziam isso, porque eles eram um povo só, eles eram uma nação só, eles eram uma família só. Mas eles se dividiram depois que o rei Salomão morreu. E a Bíblia diz que esse Reino do Sul, chamado Judá, ele então estava adorando a Deus, se afastando de Jerusalém. Eles começaram a dizer, nós não precisamos mais ir lá em Jerusalém, lá no templo que Salomão edificou, para nós adorarmos. Nós estamos tão distanciados, podemos começar a adorar a Deus aqui. Então, no Reino do Sul aqui, em Samaria, eram muitos os judeus. Começou a se fazer uma honesta, a grande batalha aqui no texto bíblico entre judeus e samaritanos não foi por causa de povos simplesmente se mesclaram, ou pessoas gentílicas que não serviam para Deus. A batalha aqui está. Por quê? Porque eles fizeram algo que Deus disse que não podia fazer. O que era, irmão Tomar? Deus deu ordem no livro de Deuteronômio que o templo de Deus não poderia se fazer réplica em lugar nenhum. Templo ia ser só um, que foi o templo de Salomão, onde o Senhor disse em 2 Crônicas, capítulo 6, eu escolhi essa casa para que o meu nome esteja sobre ela, e todas as vezes que meu povo então invocar o meu nome, eu ouvirei nos altos céus. E lá em 7,14 diz, meu povo que se chama pelo meu nome orar nesta casa, que o meu nome está sobre ela, e se humilhar, se converter e buscar minha face e todo o seu coração, eu ouvirei nos altos céus, eu perdoarei o seu pecado, sararei a sua terra e curarei as suas enfermidades. A guerra era porque o Reino do Sul, eles começaram a se afastar do mandamento da Torá. Irmão, quando eu me afasto do mandamento da Torá, começam a acontecer coisas que Deus ele não concorda. Tem coisas que você pode fazer, você faz o que você quiser, tá bom? Só porque quando você ultrapassa a palavra de Deus, ele vai dizer, ele está fazendo o que eu não concordo com o que você está fazendo, não. Tá? Você tem o direito de fazer o que você quiser. Só porque tem coisas que você faz, Deus não coloca você. Deus não coloca você no prumo. Mas tem coisas que você faz e ele diz, não, vou te colocar no prumo. Por quê? Porque você está se afastando da lei de Deus. E foi isso que aconteceu com o Reino do Sul. O Reino do Sul, então, começou a se afastar de Jerusalém, não iam mais no templo, não adoravam. O que Deus fizeram? Eles fizeram a réplica do templo de Salomão em Samaria. Foi um problema sério. Eles não estavam só desobedecendo a lei de Deus, eles estavam se afastando do local de origem de adoração. Estavam se afastando. E é impressionante, irmãos, que até hoje, nos dias de hoje, as pessoas ainda vivem essa guerra. Não é só lei política, existe guerra.
era meio religioso. Eu li um livro, não lembro o escritor, um crente, e ele dizendo: olha, nós nunca vimos tantos mortos em toda a história do mundo. Nós nunca ouvimos, nunca vimos tantos mortos, feridos, machucados, enterrados, vivos. E hoje se mata pessoas sem armas na mão, dizendo o escritor. Nós temos visto milhares de pessoas que estão mortas, mas não foram sepultadas. Por quê? Porque os maiores assassinos de pessoas são aqueles que dizem então pregar a palavra. Isso é sério. Isso é sério. Quando isso aconteceu, começou a haver uma ruptura. Aonde havia uma ruptura? No meio religioso. Então se dividiu. Quando o rei do sul, que era Judá, se alojou em Samaria e disse: não, agora nós temos um tempo aqui para adorar, eles se ofereceram a Deus e criaram inimizade com os judeus que estavam guardando a palavra. Porque eu comigo também, contigo também. Para quem é crente? Claro que a gente não vai ficar inimigo, mas eu me afasto. De quantas pessoas eu me afasto? Eu me afasto de várias pessoas. Por quê? Porque eu vejo que essas pessoas não estão andando na direção de Deus e eu sei que vai dar problema para mim. Eu sei que o inimigo começa a rodear, e eu tenho que, né? A gente não está sujeito a não tropeçar. Todo mundo tropeça, mas se você olhar a situação e ver o perigo e querer insistir ali, aí Deus não vai ser contigo. Foi isso que aconteceu. A Bíblia diz que os judeus que estavam guardando a lei de Deus, disseram: não, eles estão lá, não querem vir mais aqui obedecer a Deus, então esse filho para lá, nasceu para cá. E isso criou uma inimizade entre o reino do norte e o reino do sul. Tanto que eles não queriam nem passar por dentro de Samaria, porque se dizia que eles estavam cometendo uma atrocidade. O próprio Deus deu uma ordem, eles estavam desobedecendo a ordem. Eles estavam guardando a mesma palavra, o mesmo mandamento. Eles não tinham se desviado só porque eles começaram a fazer aquilo que eles achavam que era certo. Deus não tem nada a ver comigo, estou entendendo? Eu acho um monte de coisa. Não, eu acho que isso aqui está certo. Eu acho. Não, Deus não acha. Ele diz: assim diz o Senhor. O teu achar é uma coisa, o meu achismo é outra. Agora, a palavra de Deus, ela é firme e fiel e permanece para sempre. Então eu não posso ficar fazendo aquilo que eu acho. Eu tenho que orar, buscar a presença de Deus, pedir direção de Bíblia, para que eu venha fazer aquilo que a Torá, a lei de Deus, me permite, para que eu não venha me afastar nem da casa de Deus e muito menos da presença de Deus, onde Deus manifesta e aplica a sua misericórdia sobre este lugar que o seu nome está aqui. E todas as vezes que nós invocamos o seu nome, Ele vai estender as suas mãos e vai nos abençoar. Existem algumas coisas que eu quero fazer, irmão, e eu digo: puxa vida, não dá para fazer. Por quê? Porque eu me lembro que a palavra de Deus diz: vai devagar. Quer ver se eu atropelo as coisas quando eu vi? Oh, meu Deus! Sai fora, estou me distanciando do tempo e da presença. Aí eu tenho que retornar tudo de novo. Não posso distanciar. Deixa eu terminar a mensagem. Informação. Então a Bíblia diz que Jesus saiu da Galileia, ia para a Galileia e tinha que passar por Samaria. Samaria, irmão, ela não era conhecida somente por causa do termo religioso, por causa desses judeus que eles determinaram fazer o que eles queriam e construíram um templo em Samaria. Não era só por isso. Samaria estava em meio a dois desertos. Então esse tráfego de pessoas entre Judéia e Galileia tinha que atravessar um deserto. Esse deserto deixou de ser deserto há mais ou menos 3.000 anos e meio atrás. Então Isaac passou por essas terras. E a Bíblia diz que o próprio Isaac então cavou poços, procurando poços de água naquele deserto para apacentar o seu rebanho e manter a sua árvore genealógica, né? Então a Bíblia diz que o próprio Jacó, antes de morrer, cava o último poço
ele coloca o nome do poço de Jacó. Então aquele deserto, todo deserto que tem água, deixa de ser deserto. Aquele deserto que era propriamente chamado Sicar, esse poço estava num local chamado Sicar, diz a Bíblia, porque a palavra, a origem da palavra Sicar quer dizer terra seca, lugar de estrangeiro, aonde ninguém para, ninguém permanece. Esse lugar é só lugar de passar, só porque esse lugar foi mudado. Por quê? Pelo homem de Deus. Porque o homem de Deus, mulher de Deus, em qualquer deserto que passa, Deus faz jorrar água no meio do deserto e mata a sede dos viajantes que estão peregrinando em meio àquele deserto para ter suas almas refrigeradas pelo poder não só da água, mas da presença do Espírito de Deus. Então a Bíblia diz que Isaac cava esse poço antes de morrer, dá para o seu filho Jacó. Isso não era presente que mãe e pai dá para filho hoje. Isso era um presente vitalício. Para manter o filho vivo tinha que achar água, porque senão ia morrer no deserto, não ia frutificar, não ia prosperar, não ia multiplicar. De forma alguma, a água, como se tem no princípio, é algo primordial em nossas vidas. Então, esse poço, depois que foi entregue para Jacó, o próprio Jacó, que diz a Bíblia que cavou. Por quê? Porque o poço que o pai deu, esse poço secou. E aí Jacó teve que buscar água do pai. Não tem? O pai não trabalha para sustentar o filho, o filho não tem gosto, vai acabar o teu poço. Então a água acabou e Jacó, que sabia, viu o trabalho do pai, disse: não, meu pai acabou o poço aqui, achou água, não dava também. E o Deus do meu pai, o Deus do meu avô, vai fazer achar água aqui nesse deserto. E a Bíblia diz que Jacó cavou e achou o poço. E naquele poço, Jacó então cercou o poço, e ali ele acampou, e ali ele prosperou, dando água para o seu gado, para os seus animais, para os seus servos e servas, e toda a família povoou ali há 3.500 anos atrás. Então a Bíblia diz que Jesus, saindo da Judeia para ir para a Galileia, tinha que passar por Samaria. Samaria agora não era simplesmente um deserto. Samaria era uma capital de Jerusalém, no Reino do Norte, Israel. Tinha muita gente, era muito povo. Então eles construíram o segundo templo, né? E a Bíblia diz que segundo templo aqui não existe segundo templo, como existe um templo ali em São Paulo, dizendo que é o templo de Salomão. Isso profana a palavra de Deus. Para quem não conhece a Bíblia, diz: oh, que bênção, né? Aquela casa, que maravilha, ó, o que está escrito aqui não condiz. Por isso que é bom a gente conhecer a Bíblia.